Vamos então agora falar sobre jornalismo, conteúdos, entretenimento e marcas, onde fica a fronteira. Comigo tenho António José Teixeira, da RTP, Paulo Padrão, do ECO, a Catarina Carvalho, da Global Media e o Rodolfo Gruner, do Independente. Temos... disparate, do Observador. Estava a olhar para ali para fora. Isto era para ver se estavam atentos, estão razoavelmente atentos. Temos, portanto, o título do painel é Jornalismo, Conteúdos, Entretenimento e Marcas, onde fica a fronteira. Tal como no primeiro, grande parte das questões vão ser colocadas pela Ana Margarida Ximenes da Atreve e pelo Salvador da Cunha da Lift, Lift Grupo. Mas eu começava por vos perguntar, e aqui, ao contrário do que acontecia no primeiro painel, também temos um perfil muito diferente. Portanto, António José Teixeira e a Catarina, jornalistas, a Catarina com a área de revistas da Global Media, António José Teixeira com a informação da RTP, já antes diretor da informação da SIC, o percurso é conhecido. Paulo Padrão, fundador do novo nativo digital, o ECO, diretor-geral. Rodolfo Gruner, observador. Também diretor-geral, portanto, também muito com a vertente comercial e de marketing, imagino. E começava, antes de passar a palavra à Ana Margarida e ao Salvador, começava por vos perguntar, fazendo uma ronda muito rápida, exatamente onde é que fica a fronteira nisto do jornalismo, conteúdos, entretenimento e marcas, não é? Começando, se calhar, pela senhora Catarina. A fronteira fica lá, onde sempre ficou. É onde sempre ficou ainda? É, em relação a... Bom, temos aqui duas diferenças, não é? Há a diferença entre jornalismo e entretenimento, há a diferença entre jornalismo e marcas. E conteúdos. Portanto, juntando os conteúdos ao jornalismo é que, eventualmente, se baralha um bocadinho mais a equação. A nossa vida é um conteúdo enorme, do princípio ao fim. Tudo é conteúdos, mas a bem daquilo que o jornalismo serve e a bem daquilo que o jornalismo é, que é, no fundo, a sua utilidade para as pessoas, para a sociedade em geral, é bom que a fronteira fique onde sempre ficou, que é jornalismo e o resto é o resto. Depois, o que nós temos são marcas de comunicação social que reúnem várias vertentes disso. Por exemplo, um canal de televisão tem jornalismo e tem outras coisas. Qualquer marca de comunicação social hoje tem jornalismo e tem outras coisas. Envolve a vida das pessoas, a bem da marca e a bem das pessoas. E conta vários tipos de histórias. Mas aquilo a que nós temos que continuar a chamar jornalismo continua onde sempre esteve. António, se calhar podia só... Bom, eu acho que afino por aquilo que diz a Catarina. E eu sobre isto tenho uma perspectiva muito conservadora e, aliás, eu quase diria que hoje o ser conservador em relação às fronteiras do jornalismo talvez seja até o ser mais, mais arrojado, no sentido em que se calhar o curso da história não vai por aí. Isso preocupa-me enquanto jornalista e julgo também para o modo que eu olho o mercado da comunicação também me preocupa, porque julgo que não é uma boa notícia a ideia de que o jornalismo possa ter perdido a fronteira ou ter fronteiras mais fluídas, porosas, e não é por qualquer espécie de preconceito, é porque achar que o valor do jornalismo, a sua utilidade, para usar o termo da Catarina, reside aí, isto é, eu imagino que as marcas se queiram acompanhar, queiram estar perto de quem tem credibilidade, utilidade, fiabilidade, independência, que acrescenta alguma coisa àquilo que é pressuposto ser o conhecimento de todos, uma commodity que estará ao dispor de todos, mas é pressuposto que hoje o jornalismo, a sua justificação, porque no fundo nós vivemos num mundo em que já ultrapassámos aquela ideia de que o jornalista é que decidia o que eram as notícias e que decidia o que é que as pessoas deviam saber. Essa fronteira foi ultrapassada e bem,
Agora, vivemos num mundo, como sabemos, em que o volume de informação ou de comunicação, talvez seja mais rigoroso isto. Aliás, já que falamos em fronteira, eu acho que aquilo que une as marcas, os conteúdos, o entretenimento e o jornalismo é precisamente isso, a comunicação. Acho que tudo isso é comunicação. Fazemos parte todos desse mundo e partilhamos esse mundo. Agora, não é tudo a mesma coisa. E é isso que nós temos que também saber fazer valer, no sentido em que esse filtro, essa escolha que é pressuposto o jornalismo fazer, essa verificação daquilo que acontece, isso é um bem público necessário para a vida em sociedade, para orientarmos a nossa vida, para tomarmos decisões que façam sentido e que sejam úteis e que tenham rentabilidade para nós. E só os podemos fazer se houver alguém que tem um código profissional, que tem obrigações e que nos garante que o aprofundamento dos factos, a sua verificação, aquilo que acrescentamos em termos de contexto, de relacionamento de factos, é uma mais-valia, é algo de útil para a sociedade e para cada um de nós individualmente. Portanto, eu diria que para o jornalismo, para responder à pergunta, é bom que essas fronteiras existam, que aquilo que produzimos enquanto informação noticiosa seja orientado apenas por esses critérios que têm a ver com verificabilidade, com fiabilidade, com valor acrescentado, com relação de factos, com utilidade, e que isso, obviamente, se for bem feito, se for conseguido, será também uma mais-valia para todo o mundo da comunicação que gira à volta do jornalismo e no qual o jornalismo se insere. Rodolfo. Bom, eu vou discordar um bocadinho, que é para tornar isto mais interessante. Eu acho que há uma fronteira que, obviamente, é inultrapassável, e no Observador também funcionamos assim, que é quem produz conteúdos editoriais não podem ser as mesmas pessoas que produzem conteúdos pagos. O Ricardo Tomás da Silva de manhã dizia que idealmente não deviam ser as mesmas pessoas nas marcas e nos meios a falar sobre as duas coisas, e eu não posso estar mais de acordo com ele sobre esse ponto. E no Observador assim funciona. Portanto, todo o conteúdo patrocinado que é feito no Observador é feito por profissionais tão bons como os outros, mas são diferentes, não são as mesmas pessoas. Não são jornalistas, não têm carteira profissional. Essa também é uma questão interessante, não é? Por exemplo, se a Catarina optar por entregar a sua carteira de jornalista hoje à tarde, ela amanhã não vai deixar de ser uma jornalista no sentido das suas qualidades, capacidades, conhecimento e know-how. Portanto, obviamente que sim, é um formalismo que existe, que tem uma razão de ser. Portanto, é só porque, tendo a carteira, é um bocadinho incompatível, não é? Portanto, um bocadinho completamente. Se formos ver quem é, no Observador, que é o caso que eu conheço, quem produz os conteúdos patrocinados que nós publicamos, e no ano passado publicámos perto de 400 peças ao longo de um ano, portanto, mais do que uma por dia. É um volume muito grande, portanto, já podemos falar com alguma propriedade sobre este assunto. Vamos ver que, na generalidade, estamos a falar de dezenas de pessoas que contribuíram para este esforço, são antigos jornalistas e pessoas que já fizeram vídeo e imagem para peças editoriais e que agora, nesta fase da vida, optaram por fazer este tipo de trabalho. São piores pessoas por causa disso? Não são. Têm menos capacidades? Não são. Mas essa divisão é muito importante. Entregaram a carteira e estão a fazer um trabalho diferente. E, portanto, esse ponto é fundamental. Há outro ponto que é fundamental e que também se falou há pouco, nem sempre é escrupulosamente cumprido, que é a transparência para o leitor. Portanto, é fundamental que um leitor, um consumidor, quando vai a um site de informação, consiga perceber exatamente e de forma muito direta e linear o que é pago e o que é que não é pago. No Observador usamos uma coisa que é mais ou menos o clássico, que é, tem uma sombra cinzenta e tem a insígnia Observador Lab, que é o nosso laboratório de produção de conteúdo. Quando se entra no conteúdo, aparece novamente assinalado Observador Lab e aparece patrocinado por a marca. Isso está sempre perfeitamente visível, tem os links todos, se a pessoa quiser perceber o que é que está por trás e por aí fora. No Facebook a mesma coisa, porque às vezes dizem, mas nas redes sociais vamos aproveitar para pôr uma coisa e disfarçar. É errado, não se deve fazer assim. Também no Facebook, hoje em dia o próprio Facebook tem ferramentas para associar Observador com Nestlé, Observador com Volkswagen e novamente a insígnia Observador Lab. Portanto, também nas redes sociais, onde é importante amplificar estes conteúdos, é possível usar a transparência total.
Mas acaba aí. O que quer dizer que eu acaba aí? Eu acho que a partir daí, todo o conhecimento que existe num jornal como o Observador ou noutro meio, sobre a audiência, sobre o comportamento de consumo, sobre os ritmos diários, podem ser postos ao serviço desses conteúdos. No Observador nós recentemente fizemos uma alteração, algumas pessoas terão reparado, portanto o logo mudou, a cor mudou um bocadinho, a própria arrumação da homepage também mudou. Nós tínhamos aquela coisa clássica da coluna do lado direito, que era um bocadinho um trash bin, onde se punha aquelas coisas que não se sabia bem onde é que se havia de pôr, nomeadamente o conteúdo patrocinado. Era uma espécie de um gueto. Isso não faz sentido nenhum nos dias de hoje. Portanto, nós acabámos com essa coluna, portanto o site agora tem uma lógica horizontal perfeita e uma fluidez, e o conteúdo patrocinado pode aparecer em qualquer sítio. Está sempre assinalado, mas pode aparecer ao lado de uma notícia do Puigdemont, ou do Santana Lopes, ou do Sérgio Conceição, ou do tema que for. E a experiência que nós estamos a ter, cada vez mais, é quando eu vejo os relatórios do dia anterior, o que é que foi mais lido ontem no Observador, as 10 notícias mais lidas, é muito frequente encontrar uma, ou duas, ou três peças de conteúdo patrocinado. Agora pode ser, as pessoas não perceberam. Perceberam, estava muito bem assinalado. Então, mas o conteúdo era assim tão interessante? Era realmente interessante. As pessoas o conteúdo patrocinado também já não é conteúdo onde as marcas falam sobre as marcas, não é? Pronto, essa é outra confusão que muitas vezes se faz, não é? Depois existem muitas palavras técnicas, mas normalmente usa-se para essa classe a palavra de native content, que é um conteúdo produzido pela marca e publicado no mídia. São coisas diferentes. Quando estamos a falar de conteúdo patrocinado, é um caso em que uma marca abordou um determinado jornal, ou vice-versa, para se produzir um conteúdo, mas que é da plena autoria do produtor de conteúdo. Portanto, quando nós fazemos uma peça de conteúdo patrocinado, obviamente que a marca tem que validar no final, mas se nos disser, não escrevas assim, escreva assado, isso quer dizer, não vai acontecer. Nós temos que ter o mesmo tipo de confiança e controle sobre uma peça desse género como temos sobre qualquer outra. E no fim do dia, se não conseguimos chegar a um acordo sobre isso, não vamos publicar. Ponto. O bottom line é que qualquer pessoa do Observador, quando vê uma peça de conteúdo patrocinado ao lado de uma peça de conteúdo editorial, tem que ter tanto orgulho numa como na outra. Isto não pode ser de outra forma diferente. Fico-me por aqui para esta primeira intervenção. Paulo, a mesma questão. Ok, eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite à Carla em relação ao convite do MEIS para estar aqui. Eu subscrevo completamente a posição da classe jornalística aqui representada. Acho que a fronteira, a independência, a autonomia, o território jornalístico deve ser intocável e deve permanecer intocável, não obstante esta crescente predominância das marcas e dos clientes e dos parceiros pelos conteúdos e da própria dependência dos meios em relação a essas receitas. O facto de as marcas quererem ter mais informação na sua comunicação, ou dos jornalistas ou do jornalismo querer ter mais comunicação na sua informação, não deve levar a que esta separação básica e elementar seja minimamente posta em causa. E não é posta em causa, conforme o Rodolfo disse, aplicando parâmetros básicos de diferenciação, de transparência, em que uma coisa é uma coisa e a outra é outra, não obstante ser incontornável o valor crescente que tem para os anunciantes e para o próprio meio que os conteúdos patrocinados estejam crescentemente integrados no contexto do resto da informação, ou do resto dos conteúdos editoriais. Isso é um valor até para o próprio leitor, porque dependendo da qualidade do que é o conteúdo patrocinado, mas na maior parte dos casos, nos casos fundamentais, tem um valor também para o próprio leitor. O facto dessa crescente integração numa lógica de quase enquadramento dentro do que são o espaço dos conteúdos editoriais, conforme o Rodolfo estava a dizer, que no EC também acontece, não significa minimamente que o território e a linha que separa o jornalismo e a produção editorial pura
dos conteúdos patrocinados seja posta em causa, ou seja equacionável pôr-se em causa. Eu acho que há uma grande... Hoje os formatos são dispersos, diversos, é uma coisa de facto difícil. O Rodolfo falou de native e de branded, mas há múltiplas outras variações. Mas eu acho que há uma grande... Há a partida, no que diz respeito a esta suposta trincheira entre o editorial e o comercial / marketing, há uma natureza que divide de forma muito significativa as duas áreas, que é o conjunto de conteúdos que emanam da redação e que podem ir parar ao comercial como proposta de sponsorship, parceria, o que for, e os conteúdos que emanam do comercial e que eventualmente possam ter algum tipo de enquadramento do lado da redação, ou não. A diferença de onde vem marca um bocado a fronteira e a linha de separação, eu acho. Catarina, num grupo de mídia tradicional, portanto jornais, revistas, uma rádio, não é? Mas no último ano lançaram, ia dizer uma série, são 3 projetos, não é? Portanto, o delas, o Motor 24 e a NTV mais recentemente. Como é que é feita? E têm feito uma série de iniciativas também com marcas, não é? Que também geram conteúdos. Como é que é feita essa divisão? A divisão é feita com os mesmos sinais e com os mesmos formatos que já foram falados. Não houve, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu, julgo que no Expresso, quando foi lançado o Expresso Diário, em que uma série de marcas patrocinaram ou estiveram no lançamento do jornal digital. No caso das nossas marcas, o funcionamento foi muito mais clássico, ou seja, nós pusemos o produto no mercado com o pressuposto de que havia um mercado de leitores, espectadores, enfim, hoje está tudo um bocadinho difuso, para o conteúdo que ali estava, e era verdade, e conseguimos audiências também com o apoio deste cross-selling de todo o grupo. E, de facto, foi a seguir, estando o produto no mercado, o produto foi sendo patrocinado ou foi sendo... Foram sido vendidos espaços comerciais que, hoje em dia, são muitos, não é? Não são o clássico MREC, pelo qual eu tenho algum ódio, mas esses formatos mais fluidos que começaram a aparecer quando as empresas de comunicação social, e aqui está, eu acho, a diferença, não é? Uma comunicação para o grande público, começaram a perceber que podiam e tinham dentro do seu know-how, daquilo que elas fazem bem, contar histórias, e que podiam contar histórias em outros formatos que não aqueles. A divisão entre quem faz o quê é importante, no entanto, eu acho que a divisão está mais também na cabeça de quem o faz, ou seja, um jornalista não tem como objetivo agradar a ninguém, a não ser ao seu próprio público e aos leitores. E quando alguém está a fazer um conteúdo patrocinado, tem imediatamente que agradar à marca que o está a pagar, por exemplo, só para dar um exemplo. Portanto, esta divisão e esta fronteira está também na cabeça de quem faz e de quem. E é óbvio que isto não é trigo limpo, farinha amparo, e é óbvio que isto não é, que há muito earned media que não é pago, mas que é influenciadíssimo por marcas e por empresas e por outras entidades, e todos nós sabemos que isso acontece. Quando eu digo que a fronteira é preciso traçar, é porque, de facto, se não for traçada, o que me preocupa aqui é o valor da confiança. Ou seja, os órgãos de comunicação social que fazem jornalismo vivem da confiança que as pessoas têm neles. E esse valor da confiança, e otimizar as empresas para que esse valor seja o valor fundamental numa empresa de comunicação social, eu julgo que é aquilo que é mais importante. E se a divisão estiver bem clara, a confiança das marcas nessa empresa de comunicação social também é importante. E, portanto, eu acho que a divisão tem que ser feita por causa deste valor da confiança. António, em televisão e sobretudo num canal de informação
Como é que esta fronteira é estabelecida? Bom, eu acho que posso voltar um bocadinho atrás ao que o Rodolfo diz. Ele tinha prometido, obviamente, ser dissonante e fê-lo, e ainda bem. Eu não tenho nenhum moralismo para vender, nem nenhuma espécie de lição, só faltava. E respeito e compreendo porque é que estamos onde estamos. Temos algumas explicações só para nos situarmos. Porque é que as marcas estão interessadas em conteúdos pagos, digamos, no meio das notícias? Porque é pressuposto que as notícias têm credibilidade, têm fiabilidade e será um bom sítio para colocar as marcas e os conteúdos pagos. Os conteúdos pagos poderiam ser feitos autonomamente, sem ser junto às notícias? Podiam, sempre puderam, e podem fazer as narrativas mais imaginativas que entenderem. Nenhum problema com isso. Porquê é que os jornais são mais permeáveis e adotam estas novas fórmulas? Não é apenas por serem modernas, nem terem nada disso, porque são convenientes, porque obviamente estão próximo daquilo que é o objetivo e o dos públicos a atingir. É por isso. Porquê é que chegamos na economia dos médias a esta situação? Porque as empresas são muito frágeis, não apenas em Portugal, temos um mercado mais pequeno, mas são frágeis em todo o mundo. E, portanto, obviamente que têm que, depois de terem desperdiçado boa parte do seu capital em termos de rentabilidade, dizendo que as notícias finalmente eram todas gratuitas, e não é que eu defenda que tenhamos grande margem de recuo em relação a esta matéria, mas temos alguma margem de recuo relativamente àquilo que produzimos com maior valor acrescentado. E, portanto, é esta a situação em que nós estamos, porque, obviamente, nós corremos riscos enormes e não são apenas um problema das empresas, das marcas, da economia, é um problema político. Ontem mesmo, todos nós ouvimos a notícia que tinha havido no Facebook o lançamento de notícias fabricadas ou próximas do governo russo, que foram colocadas no Facebook durante a campanha eleitoral americana e que atingiram 126 mil pessoas, talvez, 126 milhões de pessoas. Isto não é uma inocência. Aquilo foi feito com marcas do Russian Today, coisas desse género. Não foi feito propriamente de outra maneira, foi feito com os mesmos instrumentos, patrocinando conteúdos, patrocinando plataformas. Foi assim que foi feito. Dirão, foi feito segundo as regras disponíveis, claro, encapotadamente, sim, mas para influenciar a nossa vida enquanto sociedade. E, portanto, isto é algo que acontece nos nossos dias e que está a minar, digamos, a sociedade, a democracia, tal como a conhecemos. Ou seja, estas fronteiras porosas muito contagiantes têm, obviamente, muitas soluções que ajudam à sobrevivência de projetos e, de alguma maneira, são até bem intencionadas, e nós todos somos testemunhas de projetos que não colocaram em causa o bom nome das publicações e das marcas, mas, obviamente, correm riscos, no meu entender, demasiados, de tudo ser confundido com a mesma coisa. Aqui há uns tempos eu lia, julgo que muitos de vós leram de certo, preocupações que tinham a ver um pouco com as camadas mais jovens, os estudantes, e que nesta educação, digamos, para os média, a maneira de ler as coisas, os cuidados a ter, e portanto isso hoje com as novas plataformas ganhou outra pertinência, mas que a primeira preocupação era finalmente que as pessoas corriam o risco de acreditar em tudo o que liam. Na etapa seguinte já não, já estamos noutra fase, as pessoas não acreditam em nada. Estão descrentes em tudo, desconfiam de tudo. E finalmente, pior ainda do que estas duas primeiras, as pessoas acham que essa coisa da verdade é apenas uma questão de escolha. Tudo é interpretação, portanto, quem conseguir convencer, digamos, mais uma das partes, é por aí. Essa coisa da verdade não existe. E nós todos, e até os estudiosos da comunicação, contribuíram durante algumas décadas para esta abordagem, digamos, de algo que é matriz fundamental em relação ao jornalismo. É que a verdade é a interpretação. Isto, obviamente, ocupou as correntes de muitos estudiosos da comunicação. Obviamente que a corroemos completamente, não é? Nós sabemos que, obviamente, a verdade tem alguma complexidade, que fazemos aproximações à verdade, que, enfim, tudo isso, há muito que nos influencia nessa procura, e os jornalistas também sabem disso. É uma profissão e é um trabalho, obviamente, precário e
imperfeito, quase sempre, mas essa busca, essa garantia de que existem uns profissionais que fazem filtros e que supostamente validam a informação, é fundamental nos tempos que correm. Se nós não conseguirmos garantir que existem condições suficientes para estes profissionais continuarem nas novas plataformas, em todas elas, nas redes sociais, no que quiserem, a poder fazer este papel, obedecendo a regras claras, nós estamos a corroer a nossa vida em sociedade, porque informação fiável, informação distanciada, informação independente, é importante para a nossa vida, para as escolhas que fazemos daquilo que compramos, daquilo em que apostamos, do que escolhemos para a nossa vida e dos nossos filhos, é importante para as escolhas políticas, é importante para tudo na nossa vida. E é a única justificação do jornalismo. Senão o jornalismo acaba e todos somos jornalistas, todos produzimos informação, todos publicamos coisas em todo o tipo de plataformas e pronto, e depois ficamos todos, julgo eu, suficientemente desorientados. E esse é o risco. Desculpa que eu não respondi à tua pergunta de caminho. E a tua pergunta era em confusão. A experiência que temos na RTP, nós não temos conteúdos patrocinados, não estou a dizer que isso seja um terreno proibido, mas é pressuposto que o serviço público não o faça, nem tenha essa necessidade. Obviamente, continuo a dizer, não vendo lições de moral a ninguém, mas não parece que essa abertura resulte propriamente de grande solidez do jornalismo, pelo contrário. Okay. Dávamos então a palavra à Ana Margarida e ao Salvador, e eu pedi ao Salvador que começasse pela questão a que tinha numerado como número 6. É uma questão que o António pode responder de uma forma e que o Rodolfo há de responder de outra, e no meio, de facto, vocês estavam em pontos opostos desta questão. O jornalismo tem perdido relevância para as marcas, mas não tem perdido relevância para a sociedade. Essa é a minha opinião. As marcas estão mais distantes dos meios de comunicação social. Há tentativas de aproximação, nomeadamente no EC e no Observador, também na Global Notícias, não tanto na RTP, mas efetivamente as marcas estão a encontrar outras formas de chegar aos seus públicos, inclusivamente muito recentemente foi feito, e estávamos a falar há pouco sobre isso, uma parceria entre a Procter & Gamble e a Amazon, em que desintermedia tudo, portanto, as agências de publicidade, as agências de comunicação, os órgãos de comunicação saem todos do meio desta história e a Procter & Gamble passa a comunicar diretamente através dos seus stakeholders nos sites da Amazon, e, portanto, estamos aqui a fazer uma desintermediação total. A minha questão é como é que um órgão de comunicação social pode ganhar ou reganhar a confiança das marcas para voltar a tê-las com elas. E, tendo dito isto, eu gostava de comentar também que há um certo romantismo naquilo que o António José Teixeira diz, de um jornalismo que nós todos gostaríamos que acontecesse e que aconteceu durante muitos anos, mas que há 10 ou 15 anos deixou de acontecer. Quer dizer, quando o repórter lhe tira o microfone e manda-um para o lago, e é o Cristiano Ronaldo que faz isso, diz muito da porcaria de jornalista que ali está. Desculpem lá, eu não conheço o jornalista, mas há o shitty news que nós temos também que perceber como é que enquadra nisto tudo. Quem começa? A pergunta é como é que se reconciliam com as marcas? Queres começar? Rodolfo, queres começar? Posso começar. Eu acho que nos jornais, em particular, aquilo que aconteceu foi que na publicidade nós ficámos reduzidos a uma fatia muito pequenina do bolo. Estou a falar de publicidade digital, era o duopólio, Facebook, Google, agora a Amazon, outros que querem entrar nesse espaço. Eu acho que vai continuar a existir esse negócio, o MREC e outros que tais, e vão continuar a ter a sua importância, mas não é aí que se vai disputar a luta. Genuinamente acredito que não. Eu acho que cada vez mais as marcas procuram encontrar outras formas de se ligarem às suas audiências, de uma forma mais emotiva, de uma forma mais relacional, do que só com a publicidade dita tradicional, e eu acho que os meios, os jornais em concreto, ou se adaptam rapidamente a isso e percebem como se devem posicionar face a isso, não abdicando dos princípios do jornalismo e tudo aquilo que faz a sua audiência ir ao seu encontro todos os dias, mas adaptarem-se a essa realidade e integrarem-se dentro do seu negócio. O que eu vejo agora, e também há dias li um artigo que dizia que a Arthur Andersen, em Nova Iorque, montou um escritório de 100 pessoas para produzir conteúdo.
Vejo as agências de comunicação a montarem equipas para produzirem conteúdo. Portanto, isto de repente está a ficar tudo muito confuso. Parece óbvio, toda a gente já percebeu que as marcas querem chegar às suas audiências através de conteúdo. E de repente parece que toda a gente vai começar a fazer conteúdo. Pois eu acho que quem sabe fazer conteúdo é quem o faz há muitos e muitos anos e bem, e com provas dadas e com audiências comprovadas. Portanto, eu acho que quem, se calhar não estarás tão de acordo comigo nesse ponto, mas eu acho que os jornais e os publishers em geral são quem melhor conhece as audiências e quem melhor sabe produzir conteúdos para esse objetivo e para chegar de forma eficaz. Agora, acho que temos que falar mais com as agências de comunicação, temos que falar mais com as marcas, conhecer melhor as suas estratégias. Porque é que as marcas, se calhar, recorrem a uma agência de comunicação para produzir conteúdos e não vão falar com o Diário de Notícias ou com o Observador ou com o Eco? Porque, se calhar, nós estamos muito longe deles, não conhecemos as suas estratégias, as suas necessidades, os seus objetivos. Portanto, esse é um passo que nós estamos a tentar dar, no sentido de conhecer cada vez melhor e temos este diálogo criado. Deixa-me só dar um exemplo muito Só curto. queria fazer uma provocação. Não sei se viste o anúncio da Coca-Cola, muito recente, com 2 atores de novelas no meio de uma novela da TVI. E se me perguntarem se isso é qualidade, coisas produzidas pela TVI, e não discordo que tudo o que é produzido pelo Observador tem sido muito bom. Mas então deixa-me dar um exemplo, foi uma discussão que eu participei há pouco tempo e eu não tenho presença diária na atividade comercial, mas estava num debate com o Joaquim Lima, que é o diretor de marketing estratégico da Brisa. Não sei se está aqui alguém da Brisa hoje, mas enfim, como não estou a falar de um caso real, estou a falar de uma coisa hipotética, acho que ele não ficará ofendido. E falámos a propósito do Drive Now, portanto eles recentemente lançaram aquele projeto muito interessante do Drive Now e especulávamos como é que seria um bom conteúdo patrocinado sobre o Drive Now. E vou-te dar 2 exemplos extremos, o bom e o mau, é fácil perceber qual é qual. Portanto, um deles é fazer um artigo cujo título é Brisa lança novo serviço inovador Drive Now, com uma fotografia do Joaquim Lima a entrar para dentro do Mini e a descrever todas as maravilhas do serviço. Esta é a opção A. E depois temos a opção B, que é um artigo que fala sobre o futuro da mobilidade nas cidades. Fala sobre a energia, os carregamentos, as autonomias, os self-driving cars, os condomínios, sobre tudo isso. E no fim, quando capturou totalmente a atenção do leitor e o contextualizou e criou relevância naquele tema, termina dizendo: a Brisa, com o serviço Drive Now, está a antecipar estas tendências e está a tentar inovar e oferecer um serviço sobre o qual pode ler mais aqui. Tem um link para quem estiver interessado. É óbvio perceber qual é que é bom, qual é que é mau. E respondendo aqui também uma questão que a Catarina levantou sobre este tema, nós, vou especular um bocadinho, mas eu diria que se calhar 50% do tempo que nós usamos para produzir branded content é discutir estas coisas com as marcas. Com as marcas e as suas agências, os seus intermediários, porque é verdade que o mercado ainda não está tão sofisticado, tão evoluído, ao ponto de perceber qual é a forma correta de abraçar estas tendências, estes desafios. Portanto, eu acho que todos nós aqui temos um papel ativo nisso, porque se daqui a 3 anos estivermos aqui sentados e tudo o que está a ser feito nessa altura é um serviço às marcas pobre, com mau conteúdo, vamos afastar as audiências, vamos degradar o nosso produto, vamos desvalorizar o nosso trabalho e vai correr tudo muito mal. Por isso eu acho que estamos num momento-chave onde temos a oportunidade de facto fazer bem e fazer algo que não prejudica aquilo que é o nosso foco, que é fazer bom jornalismo e um serviço à sociedade, mas que permite ir ao lado das marcas nesta viagem que se está a iniciar e que ainda estamos numa fase muito inicial e em tempo de fazer bem. António. Catarina, sim. Eu não tenho uma resposta taxativa para isso, mas acho que aquilo que eu falei da confiança, julgo que resolve isso. Eu julgo, não tenho nenhuma marca, tenho marcas, mas não anuncio, faço o meu próprio marketing, mas não julgo que uma marca queira estar perto de um meio de comunicação onde as pessoas não têm confiança. Acho eu. Eu se fosse a Coca-Cola, não gostava de anunciar junto de um jornal ou de um site nativo digital ou o que fosse, em que as pessoas não acreditassem. Porque é precisamente, como disse o António, é pelo facto das pessoas acreditarem que aqueles conteúdos que são de origem comercial parecem ficar tão bem ao lado dos conteúdos que são de origem jornalística. Portanto, a resposta a essa pergunta é: quanto maior confiança
as marcas de comunicação social e de jornalismo tiverem, mais se torna importante para as marcas em geral do mundo em que nós vivemos estarem ao pé delas. Há muitas experiências radicais neste momento de jornalismo não patrocinado por marcas. Há cada vez mais sites a aparecerem em mercados que são maiores do que os portugueses, em que os jornalistas trabalham com apenas o patrocínio do público que os lê. Há uma experiência interessantíssima na Holanda que se chama Der Correspondent, em que foi um grupo de jornalistas que criou esse órgão de comunicação social, recebe apoios, sei lá, não sei se eles têm assinatura, mas provavelmente qualquer coisa parecida com isso, e não têm publicidade, ponto final. E o jornal é feito com a colaboração de correspondentes, é por isso que se chama assim, dentro o seu público. Há experiências radicais nesse sentido cada vez mais. Há o Intercept nos Estados Unidos. Portanto, esses jornais praticam a estratégia da confiança como modelo de negócio. Eu acho que o nosso modelo de negócio dos jornais em qualquer sítio do mundo neste momento tem que ser esse. A confiança é o modelo de negócio do jornalismo. Porque é um modelo de negócio, não é? Eu preciso de sobreviver, tenho que comprar comida ao fim do mês. E, portanto, se nós não vendermos essa confiança, acho que daqui a pouco não há nada para nós no bolo da comunicação em geral. E julgo que, se eu pudesse transmitir essa mensagem, seria: quanto mais as marcas contribuírem para que haja jornalismo independente, isto é uma pescadinha de rabo na boca, quanto mais as marcas contribuírem para haver jornalismo independente, melhor será o meio que elas terão para chegar às pessoas a quem querem chegar. E agora nós estamos num ambiente completamente fluido, completamente misto, em que a página da Zara tem 12 milhões de seguidores. Portanto, eu, neste momento, em storytelling, sou concorrente da Zara. Eu chego às pessoas. É preciso haver também essa literacia mediática. Nós falávamos disso na reunião que decidiu estes prémios hoje. É preciso que as pessoas percebam que, se eu moro junto de uma fábrica que é poluente, eu vou sentir na pele ter o jornalismo independente ou não. Não é? E nós que estamos aqui nas cidades, nós vimos o que aconteceu nos fogos este ano. É provável que aquilo que tenha acontecido tenha sido também porque o jornalismo não esteve ao pé das pessoas, não esteve ao pé das populações a cumprir o seu papel de denúncia de situações que toda a gente sabia que iam dar em tragédia. Portanto, quanto mais houver confiança, deve ser para aí a 20ª vez que eu dei esta palavra hoje, quanto mais houver confiança, melhor será o jornalismo e melhor será o meio onde ele se expressa para que as marcas estejam lá também. E quanto mais confiança houver nesse jornalismo, melhor as marcas seguirão às pessoas, porque nós também vendemos essas audiências, não é? Estamos sempre a vendê-las em vários meios, nomeadamente através do direto, que é o content marketing, mas também o branded content, ou o que quiserem, mas também através daquilo que queremos que as pessoas saibam, basicamente. Só pegando no desafio do Salvador. Havia um jornal, o Jornal A Bola, há alguns anos atrás, já se calhar bastantes, praticamente não tinha publicidade. A publicidade só entrava, o hábito nos jornais é, obviamente, a primeira coisa que entra nas páginas são os anúncios. No Jornal A Bola era exatamente ao contrário. Só havia anúncios se sobrasse espaço de alguma prosa que alguém, que muitas vezes corria 3, 4 páginas, começava na primeira, ia à terceira, à quinta, à última página. E, portanto, só havia anúncios, em regra, pequenos anúncios, não mais do que isso, quando os jornalistas não queriam completar a página, digamos assim. E era mesmo assim. Não estou sequer a exagerar e lembras-te disso. Bom, mas isso são outros tempos e estas novas aventuras que recuperam antigas, enfim, algumas têm êxito, outras não tanto. Eu acho que estamos aqui a fazer uma confusão em relação às marcas. Nós não estamos a falar de jornalismo económico, estamos a falar de jornalismo tout court.
A questão das marcas nos órgãos de comunicação social não se esgota nos espaços jornalísticos. Quando assim for, há aqui qualquer coisa de errado, falhou tudo. António, a pergunta é como é que o jornalismo se pode reconciliar com as marcas? Não estou a falar de jornalismo. Eu sei, não, mas eu não estou a dizer que a tua pergunta era diretamente essa. O modelo de negócio do jornalismo tem sido o dinheiro das marcas. Mas não confundamos duas coisas. Empresas de comunicação social com jornalismo. São coisas que não são exatamente a mesma coisa. O jornalismo é uma componente de uma empresa de comunicação social. Pode ser, até pode haver empresas de comunicação social que não façam jornalismo e que fazem entretenimento, passam filmes, passam séries, como sabemos. Aliás, a segmentação chega-nos a esse ponto todo. Não é obrigatório haver jornalismo num canal de televisão. Pode não haver. E muitos, se calhar a maioria dos canais, não tem jornais. Portanto, é disso que estamos a falar. Portanto, o problema das marcas e da comunicação e da associação, a Coca-Cola, quando houver um conteúdo patrocinado no alinhamento do telejornal sobre a Coca-Cola, há qualquer coisa de errado. Eu não sei se estamos todos de acordo sobre isso. Há espaço dentro do telejornal, no break publicitário, para encontrar a melhor narrativa sobre a Coca-Cola. Felizmente há criativos que nos seduzem para ficar, talvez com mais atenção ainda do que nas notícias que estiveram antes ou depois. O que eu julgo que não é nosso objetivo de ninguém é que as notícias que nós queremos, que supostamente nos ajudam a ler o mundo e a hierarquizá-lo naquilo que é importante, em quem confiamos, no filtro que nós confiamos, que queira ter conteúdos patrocinados, que o nosso sonho seja ter conteúdos patrocinados. Peço desculpa, não estou a perceber. Não acredito nisso. Isso não é um problema. Conteúdos patrocinados são, obviamente, um recurso possível, não estou a negá-lo, mas que resulta, obviamente, de uma fraqueza que muitas empresas têm. Não é de uma força. Vamos ver. Carla, posso agora eu dizer aqui? Sim, posso. Só 2 ou 3 coisas. Uma comecei por dizer que concordava com a dimensão jornalística deste painel e agora vou discordar bastante. Em relação ao António José Teixeira, quando põe do mesmo lado, na mesma classificação, uma estratégia de manipulação, como a que foi seguida, supostamente, aparentemente foi seguida nas eleições americanas, isso e o branded content, ou as estratégias de conteúdos patrocinados, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque ali havia uma intenção de manipulação, havia uma intenção de julgar, fazer uma campanha negra, e as marcas não têm essa intenção. Portanto, confundir essas duas coisas, para mim, é um erro grave e acho que não confundes. Depois, em relação à Catarina... Paulo, apenas digo que é possível, não estou, só faltava julgar quem quer que fosse. As marcas não têm essa vocação. Portanto, isso é a vocação dos políticos e de alguns meios de comunicação social que se prestam a esses políticos. Alguns projetos jornalísticos que se prestam a esses políticos. Foram empresas e foram marcas que patrocinaram. Peço desculpa, Paulo, mas nós temos que não ser inocentes. Não são marcas? Não, foram marcas. Era evidente. O problema da Rússia em relação à destabilização da Europa e dos Estados Unidos tem a ver que eles utilizam marcas. Não é o governo russo que diz lá, isto é o patrocínio do governo russo. Mas estar a pôr isso no mesmo pacote... Não estou a pôr, eu estou a dizer que é possível, não estou a pôr. Sim, mas é uma situação que não é comparável. Catarina, em relação, assim como não é defensável, acho eu, defensável ou desejável, um modelo em que os conteúdos patrocinados e o comercial e o marketing invadem o território do editorial. Acho interessante esses projetos puristas, mas realisticamente o futuro não vai ser por aí, não é? Quer dizer, não vai. A lógica do crowdfunding aplicada ao editorial e aos projetos jornalísticos vão ser sempre experiências de nicho, e que não são minimamente generalizáveis, quer dizer, utopicamente talvez, mas a realidade e o mundo não evolui nesse sentido e, portanto, percebo o que se exaltem esses modelos ou que, pelo menos, se explicitem, mas acho que não é. O futuro vai ser por onde, Paulo, em tua opinião? E vocês lançaram eu vou chamar jornal, mas é o nativo digital, não é? Há um ano, portanto, a crise da publicidade já estava profunda. Já existia o Google, o Facebook, que não vou dizer roubam, porque obviamente não é um roubo, mas que ficam com grande parte, 70%, 80% das receitas publicitárias. Os conteúdos, já se vendeu menos jornais, ontem saiu a PCT e os números são quase dramáticos.
Já havia a história de não se conseguir pagar, na maior parte dos casos, por conteúdos e informação nos sites, não é? Portanto, o futuro para quem nasceu há um ano passa por onde? Certamente não passa por, acho eu, e de uma forma global, não passa por meios sem marcas. Como não passa por marcas a distribuírem conteúdos sem meios. Pronto. Portanto, aí... ok, isto parece um bocado dividir o mal pelas aldeias, ou estar numa situação relativamente consensual. Não, no fundo, conviver, não de costas viradas, porque a diferença entre a situação que o António estava a descrever, da suposta conspiração para eleger um presidente americano, feita por um Estado rival ou adversário, a diferença é que, na maior parte dos casos, as divisões comerciais, as áreas comerciais e de marketing dos meios não estão em lados diferentes da barricada em relação aos interesses finais da redação. Cada um tem o seu papel, mas no fim todos servem a um objetivo comum, que é que aquele meio prevaleça e tenha uma determinada sustentabilidade. Cada um contribui da sua maneira e as fronteiras são definidas, mas há um objetivo comum. E no caso da situação que o António estava a descrever, o objetivo não é nada comum, são objetivos completamente opostos. E, portanto, o futuro passa por, tendo presente que esta tendência de crescente importância dos conteúdos patrocinados, em tudo o que isso significa, nas suas derivações, vai ser cada vez mais relevante em termos da receita das marcas, dos meios, da intervenção ou do interesse das próprias marcas em investirem nos meios, em continuar a investir nos meios, tendo em conta que isso é uma realidade incontornável. Quanto é que representam na faturação do ECO os conteúdos patrocinados? Ao contrário do que nós prevíamos no nosso business plan, representam 2/3 da receita. 2/3? Nós tínhamos previsto o contrário, que era 2/3 display e 1/3 branded. E temos a situação ao contrário. Neste branded estão incluídos projetos especiais, conferências, claro. Enfim, tudo. E só mais uma coisa, que é as marcas estão a contribuir, a melhor forma das marcas contribuírem para os meios e para a confiança, para a prevalência da confiança e a manutenção da confiança dos meios, é investindo neles. Rodolfo, quanto é que representam os conteúdos patrocinados no Observador? No nosso caso representam 25% a 30%, mas cada ano que passa tem vindo a aumentar. Portanto, se tivesse que especular, eu apostaria que no espaço de 2, 3 anos vai valer metade da receita facilmente. Ok. Ana, dando a palavra à Ana, e nós já esgotámos o nosso tempo, mas queria só pegar neste ponto, se calhar no que tínhamos como pergunta 1. Sim. Ana, por favor. Eu vou agrupar as minhas questões, porque eram várias, mas acho que enquadra-se perfeitamente no debate que temos estado a ter. Primeiro, eu gostava de partilhar com todos que realmente trabalhar em comunicação, trabalhar em jornalismo é das coisas mais maravilhosas que existem à face da Terra e acho que é o futuro. E quando eu tirei o meu curso de comunicação social, nem eu tinha noção do poder e da importância que tem para o mundo e para a sociedade. E, portanto, a todos os comunicadores que estão hoje aqui, os maiores parabéns pelo facto de estarem a trabalhar nesta área. E a minha questão é claramente, na faculdade ouvimos falar de que a comunicação social, ou seja, os jornalistas são um quarto poder, mas diariamente vemos pela comunicação social as notícias que nos são dadas, vê-se perfeitamente que são um primeiro poder. Até que ponto é que os jornalistas que trabalham nos vossos meios sentem esta responsabilidade e quais é que são as pressões que eles sentem no dia-a-dia? António. Quando ouço falar no quarto poder ou mesmo no primeiro poder, lembro-me sempre do título de um livro de Mário Mesquita, um excelentíssimo jornalista, que o título é O Quarto Poder Frustrado. Eu tenho pouca ideia, por acaso não comungo mesmo nada. Acho que o jornalismo continua vital e fundamental, enfraquecido muitas vezes, mas fundamental, e temos testemunho disso a cada passo. Gostaríamos de o ter mais, acho que todos nós, enquanto cidadãos, mas não tenho a ideia de que o jornalismo seja o primeiro poder ou o quarto poder. Eu costumo dizer uma coisa, que há mais licenciados em comunicação social ou jornalistas a trabalhar fora do jornalismo do que no jornalismo.
E isso diz-nos bem como hoje o mercado e a comunicação funcionam de modo diferente. Isto não é por acaso, obviamente. E, portanto, há cada vez menos jornalistas a fazer jornalismo, há cada vez mais jornalistas a fazer comunicação. Legitimamente, isto é apenas uma constatação. E por alguma razão será, obviamente. Sobre as pressões, eu nunca dramatizei pressões, começo por mim próprio. Acho que é natural que os jornalistas sejam pressionados. A sociedade move-se por interesses. É pressuposto, aliás, que o jornalista tenha consciência de que ele é um mediador, muitas vezes, entre interesses vários e tem que saber ter a distância para discernir o que está em causa, para melhor informar. E, portanto, eu não dramatizo isso. Há pressões de todo tipo, políticas, económicas, empresariais, o que for. Não vejo nada mais nisso. É estranho que nunca ninguém tenha falado com alguém, que lhe tenham telefonado, dizer que isto estava mal, ou que não era nada assim, ou que devia ser de outra maneira. Acho normalíssimo isso. Cabe ao jornalista, obviamente, saber estar à altura da responsabilidade que tem, apenas isso. Rodolfo. Sobre o poder. O Observador, apesar de tudo, ainda é um jornal relativamente jovem, nós temos 3 anos, mas já chegamos a 4 milhões de visitantes únicos por mês. Portanto, temos artigos que são lidos por 50, 100 mil, 150 mil pessoas, com vários minutos de leitura. Um exemplo recente que temos, o José Manuel Fernandes, que já escreve, obviamente, a opinião no Observador desde o início, começou recentemente a fazer um formato em vídeo, que temos usado no Facebook, eventualmente algumas pessoas terão visto. Portanto, é uma adaptação de um texto, normalmente, da opinião que ele escreve, para um vídeo de 1 minuto e meio, portanto, é ele que aparece a falar sobre um tema e depois vão aparecendo frases, está tudo legendado, porque no Facebook, como sabemos, 80% ou mais é visto sem som. Temos feito vários vídeos, não é um, nem dois, nem três, que chegam a 1,5 milhão de pessoas. Eu lembro nos meus tempos de TVI, quando via as audiências de televisão com mais atenção, o professor Marcelo, ao domingo, chegava a 1,5, 1,6, 1,7. Obviamente estamos a falar de coisas diferentes, porque estamos a falar de 30 minutos versus 1 minuto e meio. Também sabemos como é que o Facebook conta as audiências, mas também sabemos como é que as audiências são medidas na televisão. Portanto, isto para dizer que no Observador nós sentimos muito esse poder crescente que temos e também sentimos, obviamente, a responsabilidade. E a responsabilidade vem pelas redes sociais, pelos comentários, enfim, por todas aquelas viralidades que se criam e por coisas como esta. Eu ontem à noite estava em casa no sofá e recebi um WhatsApp de um amigo a protestar com um artigo que tínhamos feito e eu não vi este artigo, fui ver, o artigo tinha sido colocado há 9 minutos e tinha vários milhares de caracteres, portanto ele nem tinha tido tempo sequer físico para ler tudo e já estava a protestar. E portanto a pressão está lá completamente, seja antes, seja depois, mas isso é uma coisa com a qual temos que saber conviver, mas que só, obviamente, aumenta o sentido de responsabilidade sobre tudo aquilo que escrevemos. Deixa-me só acrescentar uma coisa muito breve. Há uma pressão que hoje mudou muito e que é muito saudável, que tem a ver com aquilo que o Rodolfo dizia, que é o escrutínio que aquilo que o jornalista produz tem hoje. E, portanto, qualquer pequeno erro, qualquer imprecisão, qualquer grande erro, obviamente pode, 9 minutos depois, ser detectado. E, portanto, hoje a exposição e a responsabilidade e a dificuldade aumentaram enormemente. E compreende-se porquê? Porque todos participamos, muitas vezes, no mesmo mundo. Salvador tinha uma série de questões que já não vamos fazer sobre exatamente a relação com os leitores, o escrutínio, o acompanhamento, etc. Para terminarmos, já esgotámos todos o prazo, queria só que nos dissessem, e porque estamos nos prémios de comunicação, não é? Ou a seguir vamos ter os prémios de comunicação, como é que as agências de comunicação e os departamentos de comunicação se podem tornar, Catarina? O que é que pensas, basicamente, da relação de tens com... e como é que se podem tornar mais úteis para o jornalismo? Ou para o jornalista ou para os jornais? Eu de vez em quando dou uns workshops de audiências restritas, nomeadamente de mulheres, sobre como é que se pode melhorar a relação com os mídia. E aquilo que eu digo é, nunca mandei um press release. E eu acho que a relação devia partir de tudo aquilo que eu disse antes, que é perceber que não vale a pena influenciar de forma tonta.
Ou seja, que todas as histórias... Eu trabalho em áreas que são muito permeáveis àquilo que é o mercado, obviamente. Estávamos a falar disso há bocado. É óbvio que o modelo que eu defendo é o modelo de mass media. Eu não acho que estes projetos pequenos possam ser mais interessantes para trabalhar ou para se fazer jornalismo em... Eu não acredito em jornalismo de crowdfunding. Pronto. Acho que toda a gente tem não há almoços grátis e toda a gente tem e os interesses existem, qualquer que seja o formato que temos. As agências de comunicação podem relacionar-se connosco nesse sentido, ou seja, de igual para igual, percebendo que têm histórias para contar, que têm novidades para dar, que têm coisas novas a acontecer. Nós temos a Evasões, temos a Volta ao Mundo, trabalhamos todos os dias nesse meio, naquilo que é esse meio da comunicação, de que o António falava há pouco, que é grande, enorme e nos ultrapassa a todos. E, portanto, uma forma mais inteligente de lidar com essa informação, mais séria, mais profissional, sem press releases, acho que é o meu conselho. Paulo, queres acrescentar alguma coisa? Eu nunca fui diretor de comunicação e, portanto, não tenho assim grande experiência para falar do assunto. O Paulo foi diretor de comunicação do BES durante não sei quantos anos, mas muitos. Passou por uma agência de comunicação durante um período curto de tempo mas e tem agora a direção-geral. Do lado do meio, qual deve ser o modelo de relação com o departamento de comunicação? Quero que agora conheces bem os dois lados e numa frase... Eu já fui jornalista também, portanto tenho essa também dimensão, jornalista. Assim, lá na pré-história, e também já trabalhei numa agência de comunicação, portanto tenho essa desvantagem. Desvantagem, disseste? Não, a desvantagem de ter estado em todo lado. Pronto. Portanto, não ser especialista de nada. Eu acho que sempre, tanto nos vários papéis em que estive ao longo da minha vida profissional, sinceramente, nunca vi nada de profundamente grave nas relações entre os vários stakeholders deste sistema, digamos, que justificasse que houvesse algum tipo sequer de princípio de polémica na relação entre eles. Ou seja, as agências de comunicação e os clientes, relações, na maior parte dos casos, normais e saudáveis. Entre as agências de comunicação e os meios, na maior parte dos casos, relações normais e saudáveis. Entre as empresas e os meios, idem aspas. Portanto, acho que está tudo razoavelmente equilibrado. Há uma deontologia, ao contrário do que se pensa. Há uma deontologia em quem faz comunicação corporativa ou comunicação empresarial e quem faz comunicação, gestão de imagem, digamos. Há uma deontologia, não escrita, como no caso dos jornalistas tem um código deontológico. Em alguns casos está escrita, algumas agências têm, e a própria APCON também tem um código. Tem um código. Sim, pronto. Mas não é propriamente conhecido, ao contrário do código deontológico dos jornalistas. E, portanto, há regras de comportamento, há linhas e fronteiras que, na esmagadora maioria dos casos, não se passam, nem se ultrapassam, e, portanto, acho que há um modelo de funcionamento, em Portugal, há um equilíbrio saudável e natural entre as partes, mesmo quando às vezes há fricção, porque os interesses são diferentes. Ok, Catarina, Rodolfo, Paulo e António, muito obrigada. O Miguel Ralha vai nos explicar, que é o último painel, a última apresentação antes do almoço, vai nos explicar porque é que a banana da Madeira foi a vencedora dos prémios de comunicação. Foi a vencedora, foi o grande prémio nos prémios de comunicação no ano passado. Nós podemos fugir para aquela parte. Muito obrigada a todos. E a seguir vamos almoçar.